Bom dia, irmãos. Bom dia. E dando continuidade ao estudo panorâmico da nossa Bíblia, hoje nós estamos no último livro dessa enorme seção que temos estudado, que é o Velho Testamento. Olha que interessante. A gente chegou até aqui. E vocês vão ver que essa é uma aula com uma certa similaridade com algumas que a gente tem estudado, e semana que vem vocês vão ver uma drástica mudança no conteúdo e no estilo dos livros que temos estudado. Haja vista que já tem um bom tempo que a gente está falando aqui nos profetas maiores, nos profetas menores, no pré-exílio, no exílio, no pós-exílio, e a partir da semana que vem vai cair um pouco, alguns dos termos que a gente usa vão cair, a gente vai deixar de falar um pouco sobre eles e vamos começar a falar um pouco sobre outras questões. Chegando ao fim do Velho Testamento, a gente se depara mais uma vez com um livro profético. É o nosso último livro profético, livro de profeta menor, e ele é um livro que também está no período pós-exílio. Ele também aconteceu depois do retorno do povo, de Israel para a sua nação, quando eles retornaram para o templo. O Rafael falou um pouquinho de novo na semana passada sobre a questão de que eles tinham voltado, de que eles já estavam ali com o templo para ser reconstruído e tudo mais. E o livro de Malaquias, ele está nesse espaço de tempo, E logo depois desse livro, a gente vai ver um salto na história. Nós teremos uma mudança drástica, tanto de tempo, quanto de linguagem, quanto de temática. E quando a gente entrar na aula que vem, onde a gente vai estar estudando o Novo Testamento, vocês vão ver que quase tudo irá mudar na questão estrutural dos livros, não na questão teológica, porque ela vai continuar sendo a mesma coisa, não necessariamente a mesma coisa, mas ela vai continuar caminhando da forma com a qual a Bíblia caminha. Porém, a gente vai ver ali na questão da escrita, até a questão de linguagem, a gente vai ver que vai ter uma diferença bem grande. Nós teremos um intervalo, talvez na aula que vem se comente um pouquinho sobre isso, não tenho certeza, mas eu já vou comentar aqui, que entre Malaquias e Mateus existe um intervalo de mais de 400 anos, da escrita de um para a escrita do outro. Esse intervalo ele é chamado de período intertestamentário ou período interbíblico. Um intervalo que a própria Bíblia previu. Esse intervalo foi profetizado na Bíblia, a gente encontra em Salmo 74, 9, Amós 8, 11, a gente vê ali as profecias com relação a esse período intertestamentário. E neste período a gente vai ver também que surgiu uma nova identidade da nação de Israel, e aparece surgimento de partidos, aparece classes sociais, grupos religiosos. A gente vai ver que a sociedade vai evoluir bastante nesse período de 400 anos, e Deus, ele deixou de revelar palavras que deveriam ser escritas, mas ele não deixou de se revelar. Deus não deixou de agir, Deus não deixou de falar, Deus não deixou de conduzir as coisas nesse tempo. O intervalo que aconteceu foi apenas um silêncio com relação a revelações testamentárias, revelações que deveriam ser escritas. Então, se alguém falar assim, 400 anos de silêncio de Deus, é uma frase bem perigosa. Não são 400 anos de silêncio de Deus, gente. São 400 anos de silêncio testamentário, silêncio escrito, que Deus não quis que coisas fossem escritas e chegassem até nós neste período de 400 anos. E para nos prepararmos para o que virá, nós iremos então finalizar o Antigo Testamento, essa enorme fatia da revelação de Deus
E será essa a nossa aula de hoje em Malaquias. Vamos lá. Malaquias, como nós vimos, muitos livros da Bíblia recebem o nome do próprio autor, não é diferente aqui. A diferença que a gente vê mais uma vez é na forma de escrita, né? Malaquias em hebraico escreve daquele jeito ali, não dá nem para pronunciar, mas deve ser Malanque, que tem até uma paradinha ali no L, né? Que você tem que dar uma pausa. E ele significa sentença do Senhor a Israel. Mais uma vez a gente vê aqui nos livros proféticos a questão das sentenças do Senhor falando ao seu povo, e em Malaquias não é diferente. Septuaginta se escreve daquele jeito ali, pronuncia Malaquias também, se a gente for ler no português, e na Vulgata Latina está ali Malaquias, exatamente igual como a gente tem na nossa Bíblia. E é isso que nós sabemos com relação à escrita do livro de Malaquias. E o livro inteiro ele é obra de um único autor, o próprio Malaquias. Não existe muitos questionamentos, nem com relação a pequenas partes. A gente viu que vários livros a gente tem questionamentos de que o livro inteiro foi escrito pelo autor, mas teve ali uma ou duas inserções e tal. Em Malaquias, pelo menos nos 3 comentários que eu estudei, que a gente estuda para dar as aulas, nenhum deles cita qualquer tipo de questionamento com relação à composição do livro. Sempre tem um deles, né, o do Asher mesmo, ele fala que existe algumas pessoas que comentam que um versículo ou outro foi inserção, mas não tem nenhuma prova disso, e quase todos os estudiosos, eles entendem que Malaquias foi 100% escrito, não teve revisão, não teve nada, foi ele que escreveu e ponto final. E de Malaquias nós não conhecemos absolutamente nada da vida dele. Não dá para saber de onde ele veio, para onde ele foi, o que ele comia, do que ele se alimentava, onde ele vivia. Não dá para saber nada da vida de Malaquias com relação à vida pessoal dele mesmo. Porém, existem algumas indicações no próprio livro que nos capacitam a determinar a data da profecia. Então, quando a gente fala sobre a questão da data, no livro fica mais fácil da gente visualizar, haja vista que ele traz alguns conhecimentos locais que vai nos ajudar com relação à datação do livro. Por exemplo, o livro ele mostra, vamos abrir lá, Malaquias 1, capítulo 7, Malaquias capítulo 1, versículo 7 a 10 e Malaquias 3. O livro ele vai mostrar que as pessoas já estavam cultuando no templo, fazendo sacrifícios no templo. Logo, o templo já foi firmado, já foi construído, né? Então os sacrifícios eles já vinham sendo oferecidos de forma normal. Vamos ler? Malaquias, quem achou? Malaquias 1, versículos 7 a 10. Lê, por favor. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado, visto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Até aí. Vocês estão oferecendo no meu altar pão imundo. Logo, o altar já existe. O templo já está construído. E aí ele vai trazer aqui, versículo 8, 9 e 10, ele vai relatar mais algumas questões. Mas o importante está no versículo 7. O altar já está erguido. O templo já está erguido. Eles já estão cultuando. E eles já estão cultuando há tempo suficiente de começar a fazer coisa errada e já tomar uma bronca pela coisa errada que eles estão fazendo. Então a gente sabe que isso aqui, além de ser pós-exílio, também é pós-construção do templo. Não foi escrito durante a construção do templo, foi escrito depois. Capítulo 3, versículo 8. Alguém lê, por favor, quem achou? No Antigo Testamento, a gente tem um versículo que fala: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja a possibilidade de sabermos que tem fraude nos dízimos e nas ofertas. Significa que os dízimos e as ofertas já estavam sendo entregues na
casa do tesouro. Então é muito provável que em completude o templo já estava pronto, ele já estava completamente organizado, reestruturado, e este é o período em que Malaquias escreve. E também fala uma coisa bem interessante. O versículo 8 do capítulo 1, agora pode ler, Lucas, continua. Lê o versículo 8 para a gente. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Aqui nós temos também a fala com relação a um governador, mas não é qualquer governador. Este governador, ele é um governador persa. Ele era um governador que governava em Jerusalém. Por que a gente sabe disso? Porque essa palavra governador, no original, leva o nome de Perrá. E esse Perrá era o nome que ganhava os governadores persas. Não era qualquer governador. Para você ganhar este título, você tinha que ser persa, tinha que ser um governador persa. E esse nome mostra que a profecia, ela é logo após as profecias de Ageu e Zacarias, então ela foi escrita ali entre 475, ali está digitado errado, 475 a 450 antes de Cristo. O livro de Malaquias, ele traz para a gente essa certeza com relação à data, justamente por causa dessas indicações do livro. O templo já estava ok, e tinha um governador persa, ainda era província da Pérsia, a nação de Israel. Então a gente sabe quase que exatamente qual foi o período que Malaquias foi escrito. Por quê? Porque quando chega ali para frente de 450 a.C., entra a questão do período intertestamentário que a gente falou no começo da aula. E o livro de Malaquias, ele tem suas divisões, como todos os livros. Mas antes de falar delas, eu vou contextualizar vocês um pouquinho sobre a época em que o Senhor levantou Malaquias para falar ao seu povo. O período, gente, era um período relativamente cinzento para Israel. Era um período complicado. Na aula passada, a gente viu que logo após o exílio, o povo estava prosperando. O povo ele estava otimista com relação à própria vida, e uma vez que eles estavam acumulando posses e dinheiro, eles estavam tranquilos com relação às suas vidas particulares, não com relação às suas vidas religiosas, mas com relação às suas vidas particulares. Lembra que o presbítero Rafael falou? Eles estavam construindo casas apaineladas. O que isso significa? Para o Rafael é mais fácil falar porque ele não tem a língua presa. Eu tenho dificuldade de falar essas palavras, gente, mas vamos seguindo. Isso significa que as casas eram belas, eram bonitas. Lembra que o presbítero falou? As casas tinham portas, tinham janelas, tinham móveis. Gente, isso aí eram, casas de pessoas que tinham posses. A nação ela estava se sentindo confortável com a sua vida financeira. Isso, a casa deles, porque a casa do Senhor aí já era outros 500, que lembra que a profecia aconteceu lá em Ageu justamente porque eles não estavam nem aí para o templo, e aí o Senhor levantou profetas para falar ao povo, e aí começaram a organizar o templo, reergueram o templo, pois ele estava de qualquer jeito sendo feito com preguiça, como o próprio presbítero nos explicou na aula passada. Então o processo de reconstrução ele se iniciou. O símbolo da presença de Deus na cidade, que era o templo, para a nação o templo construído era o símbolo da presença de Deus ali, já tinha sido reerguido. No entanto, Judá começou a se sentir um pouco desconfortável com a situação civil deles perante o império. A nação de Judá ela permanecia relativamente insignificante para o império. A gente volta a lembrar que eles eram uma província da Pérsia. E, assim como a gente viu na aula passada, Israel ainda era uma província e Deus não parecia dar prosperidade ao povo com relação aos outros povos que estavam ao redor deles. Então, o povo começou a se sentir mal por não serem eles os líderes das nações que os cercavam. Não bastava ter prosperidade pessoal, eles tinham que ter uma prosperidade, digamos assim, mundial. Eles tinham que ser
o topo. Gente, essa promessa existe até hoje dentro dos judeus, principalmente os mais ortodoxos, de que a nação deles, de forma civil, irá se reerguer. A nação deles irá dominar as outras nações de forma civil. E isso era um negócio que estava causando complicações no meio daquele povo. E assim veio o desânimo. Esse desânimo ele se estabeleceu e as falhas morais começaram a surgir. E nós veremos que muitos problemas enfrentados por Malaquias também são semelhantes a problemas éticos que a gente viu lá em Neemias e Esdras. E a gente vai ver um pouco disso aqui hoje. E as divisões do livro de Malaquias nos ajudam a observar essa relação do povo lá na época do primeiro templo e agora na época de Malaquias. E nas divisões do livro nós vamos conseguir observar isso. Então eu vou fazer com vocês um paralelo entre o que está escrito no livro de Malaquias com o que está escrito lá no livro de Neemias, e é assim que a gente vai estudar as divisões do livro. Ele é dividido em 6 partes, e a gente vai ver que a primeira parte e a última parte não tem paralelo lá com Neemias, mas a gente vai entender o motivo. A primeira parte é porque é um apelo introdutório, né? O amor de Deus por Israel está ali, a gente leu hoje no começo da escola dominical. E quando a gente pega na segunda parte, a gente já começa a ver, a gente já começa a observar os paralelos. Na segunda parte do livro, que vai ali do capítulo 2, de 1 até 9, a gente vai ver os sacerdotes corruptos. A gente vai ver que não tinha nenhuma preocupação em guardar o sábado. E isso está lá em Neemias 17, de 7 a 9. Na terceira parte, a gente volta a falar daquilo que a gente falou bastante no começo dos estudos panorâmicos, que era o problema do casamento misto. E a gente vai ver de novo esse problema tendo que ser tratado por Malaquias. Está ali em Malaquias 10 a 16 e a gente vê isso lá em Neemias 13 de 23 a 27. Na parte 4, a gente tem os problemas sociais. Nessa eu separei até um versículo para a gente ler, versículo 3, 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. É uma lista, gente, simplesmente isso. É uma lista de problemas sociais que estavam acontecendo ali. Uma lista que é muito atual para a gente, né? Se a gente parar para analisar, a gente vê bastantes problemas relacionados a condutas sociais. Na parte 4, na parte 5, a gente vê a questão do fracasso do dízimo. E a gente viu isso também lá em Neemias. E quando a gente pega a questão do dízimo, existe um livro do pastor Augusto Nicodemos, a gente até estudou ele num grupo chamado Jovem Mais Um, é um trabalho da nossa UMP. A gente estudou e esse livro do pastor Nicodemos, que leva o nome de Malaquias, ele fala exatamente sobre a questão do problema dos dízimos, o problema das ofertas, o problema do roubo. E ele trata como roubo mesmo o problema dos dízimos e das ofertas. E no final, a gente vê uma sessão sobre o dia do Senhor, distinção entre justos e injustos. E assim a gente tem as divisões do livro de Malaquias. E a gente vê que boa parte dos problemas não são problemas novos. Os problemas que estavam acontecendo ali eram problemas que já existiam no meio do povo de Israel num passado muito distante, gente. O Neemias, lá na época de Neemias e Esdras, aqui para a época de Malaquias, é um período enorme de tempo, né? E a gente vê que os problemas, eles se repetem. E a mensagem teológica de Malaquias? Bem, essa pode ser facilmente analisada se nós lermos em específico alguns versículos do livro de Malaquias. Então vamos lá. Lídia, abre para mim, por favor, em Malaquias 2, versículo 8. Eu vou pedir para o Jefferson abrir para a gente em
Malaquias 2, do versículo 10 ao versículo 16. E eu vou pedir para a Marina abrir para a gente no capítulo 1, versículo 2 a 5. Lídia 2:8, Jefferson 2:10 a 16 e Marina 1, de 2 a 5. Nós veremos que no núcleo da mensagem de Malaquias, dirigida a Israel, encontram-se alianças. 3 alianças são mencionadas de forma explícita no livro de Malaquias. E é isso que a gente vai observar na leitura desses textos. Capítulo 2, versículo 8, por favor. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Aliança de Levi. O que significa para a gente a questão da aliança de Levi? Bem, essa aliança, gente, ela é mencionada para mostrar que os sacerdotes não estavam cumprindo com suas responsabilidades perante o Senhor. Se a gente fala sobre a questão da quebra, do rompimento da aliança de Levi, a gente fala necessariamente para a liderança espiritual do povo, os sacerdotes. E a gente vai ver que boa parte dos problemas, como já estudado em outros livros, tem um vínculo direto com a questão de testemunhos. A questão do que o povo está fazendo, o que os líderes do povo estão fazendo, o que os líderes espirituais do povo estão fazendo. Tudo isso gira em torno da questão do testemunho, da questão dos problemas que as pessoas têm causado na desobediência, e a desobediência explícita, a desobediência, vamos dizer, pública e notória. E a gente vai ver isso ser questionado em versículos como esse. Versículo 8, a quebra da aliança de Levi. E segue para a próxima aliança, do capítulo 2, do versículo 13 ao 16. Não precisa ler desde o 10, não. Lê do versículo 13 ao 16, por favor. Ainda fazeis isso, correis o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte, que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor costuma dar aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo dentro do corpo de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o refúgio e também aquele que cobre de violência suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis. A aliança do casamento. Malaquias, ele cita ela porque os israelitas eles estavam se divorciando das suas esposas para tomarem mulheres estrangeiras que adoravam ídolos, que não eram do povo de Deus. E mais uma vez a gente vê a palavra dura do Senhor com relação à infidelidade e com relação ao julgo desigual e com relação ao divórcio. Aqui é 3 em 1, gente. Né? Vocês estão sendo infiéis aos seus cônjuges, né, às suas esposas, aos seus maridos, vocês estão pedindo o divórcio por um motivo que não se pode, não existe, né? E vocês estão pedindo divórcio por quê? Estão pedindo divórcio para casar com estrangeiras, que não estava permitido, não era permitido. Né? O julgo desigual não era uma negociação, não havia negociação com relação a essa questão. Foge muito do que a gente está acostumado a ver hoje em dia, por exemplo, onde a gente cada vez mais tenta arranjar argumentos para dizer que o julgo desigual não é um pecado. E esses textos, e a gente vê nos profetas bastante sobre isso, eles vão de confronto a esses pensamentos.
Porque a Bíblia ela é imutável, gente. A palavra do Senhor não muda com relação ao tempo, não muda com relação à cultura, ela não muda, ela é uma só. E a gente vai ver mais uma vez, né, os profetas tendo que ser levantados pelo Senhor para falar deste ponto. E a gente vê esses problemas acontecendo até hoje, né? E a palavra do Senhor ela continua sendo viva com relação a essas questões, né? O que eu devo pensar? O que eu devo fazer? O que eu posso ou não fazer, né? Aí eu corro para as escrituras para analisar. E quando a gente pega a questão do casamento, gente, eu e o Quias particularmente entendo que a Bíblia é muito clara com relação às questões do casamento. Sabe, não tem aquela, não, mas você tem que analisar, tem que ver, tem que contextualizar. Não existe análise e contextualização. É muito claro com relação a todas as coisas. Posso dar carta de divórcio quando? Quando adultera. É isso. Sabe, quando há o abandono. E aí você acaba ficando descompromissado para com a pessoa. Mas aqui não. Era vaidade. Tudo é vaidade. Coração vaidoso. Querendo abandonar, e ele fala aqui, gente, não é casamentos que estão sendo abandonados na juventude, não, na flor da idade, não. Ele está falando que eles estavam abandonando a mulher da mocidade, quer dizer, como se fosse algo do passado. Você está abandonando a mulher, você agora que está velho, me vem com a dessa, de abandonar a tua mulher, a mulher da tua mocidade, que cresceu com você, que provavelmente voltou do exílio contigo, está aí contigo até agora e você bota ela para correr para poder se juntar com estrangeiras, né? Então, complicado, bastante complicado. A gente vê isso acontecendo hoje, gente, né? A gente vê até hoje pessoas mais velhas fazendo esse tipo de coisa, trocando a mulher da mocidade por outra mulher, agora que já está com idade avançada. Pecado, falta de compromisso com Deus, falta de se atentar para as exigências que Deus tem com relação ao casamento. E segue no nosso estudo das alianças. Vamos lá. Marina, lê para a gente, por favor, versículo 2 a 5 do capítulo 1. Aqui, irmãos, nós vemos a aliança de Deus com Israel. E nós vemos também que o julgamento de Deus, profetizado através de Malaquias, é um julgamento que tem por base a violação dessa aliança. A violação da aliança do povo de Israel com Deus. Com essa exposição das alianças, nós aprendemos que Malaquias ele fala para mostrar que Deus duvidava do amor e da fidelidade de Israel para com ele. E Israel ele demonstrou de várias formas que não amava a Deus e que só questionava a Deus e só, né, via problema no que Deus estava fazendo e na forma com a qual Deus conduzia o seu próprio povo. Israel sempre voltava ao fato de duvidar de Deus, de duvidar do amor de Deus, de duvidar da soberania de Deus e dos cuidados de Deus. Um teólogo chamado Fischer, ele demonstrou através de 6 explicaçõezinhas, 6 sessões, que o debate de Deus com o povo, ele era 1, pedagógico, 2, positivo e 3, fundamental. Ele explica que aqui em Malaquias, Deus ele vai confrontando e ele vai debatendo com o povo para poder
ensinar o povo de forma positiva e que era necessário, era fundamental que o povo entendesse quem era o seu próprio Deus. Ele analisou algumas declarações de alguns versículos de Malaquias, que ele chama de declarações introdutórias dos debates, e ele mostra isso de forma muito fácil para a gente entender a relação de Deus com o seu próprio povo, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso agora. E isso é feito em 6 partes também. Se a gente pega no versículo 2 do capítulo 1, a gente vai ver que Deus ama o seu povo. Uma declaração de Deus para o próprio povo de que ele ama o seu próprio povo. E que o povo deveria acreditar na palavra dele, porque ele é o Deus da verdade, e ele é o Deus da promessa, e ele é o Deus dos milagres. O próprio Deus que os tirou, né, do exílio, mais de uma vez, inclusive. Então, a gente vê isso sendo destacado aqui, que Deus ama o seu povo. No versículo 6, a gente vai ver que Deus, ele é o pai e mestre de Israel. Que Israel é povo dele, povo escolhido dele. Deus escolheu este povo. E ele mesmo precisava constantemente lembrar o povo disso. Fui eu que escolhi a vocês. E eu sou o mestre de vocês. Depois, quando a gente pega no versículo 10, a gente vê Deus falando ao seu povo que ele é o pai e criador de Israel. Que todas as coisas se dão por obra da vontade dele. Que ele, como criador de Israel, ele é o sustentador de Israel, e como próprio pai de Israel, ele é o pai que castiga Israel pelos seus erros. Que até nos castigos que Deus inflige contra Israel, contra o seu povo, contra os seus filhos, até nisso ele demonstra o seu amor pelos seus próprios filhos. Presbítero Rafael é o que a gente tem mais facilidade de questionar sobre isso, porque de todos que estão aqui, ele é o que já tem a filhinha correndo perto dele. Quando você disciplina a Júlia, você está fazendo um ato de amor. Ou eu estou mentindo? É um ato de amor. Talvez não tão fácil, talvez às vezes na hora da gente corrigir, às vezes deve doer até na gente tanto quanto deve doer nela. Mas a gente pode deixar de corrigir os nossos filhos? Não, por quê? Porque isso é um ato de falta de amor. O pai que ama é o pai que corrige. O pai que exorta é o pai que se preocupa. Meu pai tinha uma frase que era muito boa. Ele falava assim, meu pai me bateu muito pouco, gente. Minha mãe me bateu mais, assim. Quando chegava ao ponto de eu apanhar do meu pai, porque o negócio tinha sido mesmo muito feio. Mas assim, o meu pai falava assim, eu tô te batendo para o mundo não te bater. E aí, algumas vezes depois, ele falou assim, é melhor apanhar aqui do que apanhar na cadeia. Isso eu já era maior, já entendia o contexto. É melhor você apanhar de mim do que você apanhar lá no mundo. Porque lá no mundo quem vai te bater é a polícia, ou você vai apanhar lá na cadeia. Então, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Que, meu filho, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Eu estou te corrigindo porque, como o responsável pela sua criação, o pai que cria, o pai criador, é o pai que corrige, é um pai que exorta, é um pai que disciplina. E esse mesmo Deus que corrige, esse mesmo Deus que é pai, ele faz tudo isso baseado na sua justiça, porque ele é um Deus justo. Seria injusto se o nosso pai não nos corrigisse, se o nosso pai não cuidasse de nós. Seria injusto. Mas ele não é um Deus de injustiça. Ele é um Deus de justiça, que corrige, que exorta, que cuida, que abençoa, que muitas vezes nem corrige porque ele age com misericórdia, e até nisso é uma correção, porque ele está agindo com misericórdia e nos mostrando que o que a gente merecia era outra coisa, né? Mas ele age por meio de sua justiça. E esse mesmo Deus, lá no versículo 6 do capítulo 3, ele é um Deus que não muda. Porque se Deus mudasse os seus padrões e mudasse a sua conduta de acordo com o tempo, isso também seria injustiça. Por exemplo, hoje o meu pai deixa que eu jogue bola todos os dias das 15 às 16 horas da tarde. Pronto, é o meu horário de jogar bola. E aí amanhã ele chega em casa e me dá uma surra porque eu estava jogando bola, sendo que
Por que você mudou a regra? Não, você mudou a regra, pai. Por que você mudou a regra? A menos que ele me diga, filho, a partir de amanhã você não joga mais bola, das 15 às 16. Aí se eu for jogar bola eu estou desobedecendo. Mas se há uma mudança na conduta e nos padrões, isso é injusto. O nosso Deus não muda. As condutas e os padrões não mudam. O que a gente vê é, desde o Gênesis até os dias de hoje, uma evolução ou um caminhar da vontade de Deus. Mas em todo esse caminhar e esse tempo, Deus mostra e vai revelando a sua vontade ao seu povo. E a gente vê isso. A gente vê que existia a lei mosaica. A lei mosaica lá no comecinho, e Deus deu a lei. A gente vê que algumas regras de sacrifício no templo não existem mais. Por quê? Porque na linha evolutiva Cristo veio, o véu se rasgou, o Cordeiro perfeito que ressuscitou, e a gente não precisa mais fazer sacrifícios, mas Deus ele vai mostrando para nós e ele vai revelando na sua palavra as coisas que ele quer que sejam feitas e as coisas que ele não quer mais que sejam feitas. E isso não é Deus mudando. Deus ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo um Deus de amor e um Deus honesto. E a gente vê isso no versículo 13 do capítulo 3. No versículo 13, ele traz a seguinte palavra: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Deus ele continua sendo honesto. E o povo questiona Deus. Quem é desonesto? É o povo. O povo continua não vendo a soberania de Deus na vida deles. O povo continua não observando a justiça de Deus nas suas vidas. Mas Deus ele continua sendo honesto. E isso é o que a gente mais viu no decorrer de todo esse pacotão de livros proféticos que a gente estudou até hoje. Deus mostrando para o povo, ano após ano, geração após geração, período após período, profeta após profeta, que ele era um Deus honesto e quem estava descumprindo com as alianças era o próprio povo e não Deus. Deus continuava fiel. Deus continuava fiel às promessas que ele mesmo fez. E Malaquias, ele não só advertiu Israel a se arrepender dos pecados do passado, ele também apresentou uma visão de esperança para o futuro deles. No capítulo 4 a gente vê bastante sobre isso, até porque ele é bem pequenininho e fala só sobre essa questão do sol da justiça. E Malaquias, ele pretendia dar ao povo esperança, ele pretendia dar esperança de algo glorioso. Nos capítulos 3 e 4, nós vemos Malaquias profetizar sobre o dia do Senhor. O dia em que Deus iria intervir na vida dos homens e mulheres daquele povo, trazendo vitória aos que obedecem às leis de Deus e julgamento àqueles que não o fazem, que não o obedecem. Se a gente caminhar em direção ao Novo Testamento, e essa é a última aula que a gente vai falar isso, porque na aula que vem a gente já vai estar no Novo Testamento, nós observaremos que o Evangelho de Marcos, ele começa com uma citação que confronta Malaquias 1 com Isaías 43. Olha o que Marcos fala lá, Marcos 1, versículo 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No livro de Malaquias, esse mensageiro ele é identificado. Quem é ele? Elias. E lá em Mateus, a gente vê que João Batista é o Elias que veio. Jesus mesmo fala, ele fala isso quando os discípulos perguntam para ele sobre Elias. Isso está lá em Mateus 17, versículo 2. Jesus ele responde assim: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Ele se referia a João Batista. João Batista ele é, gente, o precursor de Jesus. Jesus o Redentor, aquele que viria para salvar. Ele veio pregando a mensagem de conversão, né? E a Bíblia fala isso. Ele veio pregando a mensagem aos pais, né? Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais.
Isso identifica uma união do povo de Deus e ele vem pregando arrependimento e perdão de pecados. Que o povo se arrependesse. E ele veio pregando o perdão dos pecados. Que Jesus iria na cruz perdoar os nossos pecados. A igreja, ela deve ser como uma família unida, assim como esses textos trazem para a gente. Uma família, né, ali com pais, filhos que se amam, que compreendem-se, que partilham da mesma fé, que participam, né, dos cultos juntos. E Elias, ele veio para preparar este caminho. Elias, ele veio para preparar a vinda do Senhor. E o Senhor também veio. O Senhor, ele já veio, ele já morreu a nossa morte, ele já ressuscitou. E agora ele aguarda o grande dia em que virá para julgar os vivos e os mortos. Portanto, a gente tem que ter em mente que tudo isso que é apresentado e que a gente aprende com Malaquias, principalmente aqui no fim do livro de Malaquias, nós temos que ter em mente que nós esperamos que o culto possa ter um novo sentido na nossa vida. É isso que Malaquias está tentando mostrar para o povo ali, a importância do culto, as questões erradas que estavam acontecendo no culto que não poderiam continuar a acontecer, e ele traz esse chamado para a importância do culto na vida do povo e esse novo significado com relação ao próprio culto. Lembrem-se, Malaquias está há mais de 400 anos antes de Cristo, antes da vinda do Redentor, antes da vinda do Messias. E o povo estava vendo o culto como uma obrigação pesada. Vejam, eles estavam fazendo um monte de coisas erradas, eles não davam importância para o culto, eles não davam importância para os dízimos da forma correta, eles não davam importância para o casamento da forma correta. Eles viam o culto como uma obrigação pesada. Mas Malaquias, ele traz para a nação de que aquilo deveria ser visto como um privilégio de chegarmos à presença de Deus. Na aula passada, o presbítero Rafael falou que antes, no primeiro templo, existia a fumaça, a presença do Senhor, o nome é Shekinah, então tem ali a presença do Senhor visível, para eles verem ali. Na reconstrução do templo, o que o presbítero Rafael falou? Visualmente, nos olhos nus, não se via mais, não se tinha mais, porque houve uma expansão. A presença do Senhor, ela estava em toda a cidade, a presença do Senhor, ela estava se espalhando. E quando a gente vê a questão do culto, a gente tem que entender que nós não estamos aqui na igreja, nós não estamos dentro de um culto para ver, eu só acredito vendo, né, a fumaça. Se a fumaça não descer, gente, tem muita igreja que prega isso por aí, viu? Tem uma tal da apóstola do sol que eu estava vendo quando eu estava vendo essa aula aqui, que ela cria até a nuvenzinha lá dentro do culto dela. E Malaquias está trazendo a realidade do culto aqui, que não é assim que funciona, não é assim que funciona mais, e vocês não podem não compreender o culto por causa de coisas que aconteceram no passado. Eu só vou acreditar se houver a fumaça, se houver a nuvem, né? E aí como é que fica depois? Cristo veio, o véu se rasgou. Aí tem as pessoas sentadas no templo falando, isso não é um culto de verdade. O culto de verdade tem que ter o véu. Cadê o véu? Não tem véu, não tem culto. Não tem véu, não tem templo. Isso aqui não é um templo de verdade. Não tem véu. Não tem o Santo dos Santos. Não tem a fumaça. E o povo estava dessa forma, completamente bagunçado em suas ideias com relação ao culto. E Malaquias, ele traz essa responsabilidade. Ele traz o entendimento de que o culto ele era um privilégio se chegar à presença de Deus, era um privilégio celebrar a aliança que temos com Ele, era um privilégio guardar o dia do Senhor, e também é um privilégio aguardar o dia quando finalmente Cristo voltará, quando finalmente não haverá mais problemas, pecados, quando a gente estiver com Cristo.
E estar aguardando esse dia é um privilégio. Lembra que eu falei lá no começo da aula? O povo ele estava desanimado. Eles estavam cansados de esperar o dia, né? o famoso dia, o dia do Senhor. E Malaquias traz isso de volta para eles. Gente, é um privilégio aguardar. É um privilégio esperar e é um privilégio poder ter certeza de que esse dia vai chegar. E o povo desanimado foi conduzido por Malaquias a entender que devemos aguardar esse dia de forma animada, com esperança. Eu já vi crente que tem medo do dia do Senhor, gente. Eu já vi isso. Eu vi isso num acampamento que eu estava. Eu não vou falar o nome do grupo de missões, não, porque ele é um grupo muito famoso mundialmente, mas vamos lá. E um missionário lá falando pra gente, missionário desse grupo lá, e ele estava lá falando com a gente, e comigo e com o presbítero Igor da Igreja Aliança, e a gente estava falando lá sobre o negócio do dia do Senhor, alguma coisa sobre a volta. Eu não lembro o contexto, mas eu lembro exatamente da frase dele. Ele falou assim: não, mas espera aí, porque eu não casei ainda não, e Jesus não pode voltar agora não. Eu ainda quero casar, ainda tem coisas aqui na terra que eu quero resolver. Gente, essa pessoa está aguardando ansiosa o dia do Senhor, ela está temendo a volta do Senhor. Ela não quer, ela não faz ideia do que ela está fazendo, né? Provavelmente, quando ela está cultuando. Não, não é assim. A gente tem que aguardar o dia do Senhor. A gente tem que celebrar o fato de que esse dia, ele vai chegar. No livro de Malaquias, a gente também consegue observar a cristologia de forma muito fácil, porque Cristo, ele é o Senhor vindouro da passagem de Malaquias. Cristo, ele, né, que a gente vê um resuminho aqui no capítulo 4, a gente vê e observa que as esperanças que Malaquias apresenta ao povo, elas vão se cumprir um pouquinho depois. Vira uma página aí que a gente já vê se cumprir, mas para aquele povo não era assim não, gente. Teve que esperar 400 anos. Mas a gente vê que as esperanças de Malaquias apresentadas ao povo, elas se cumpriram nos evangelhos. Isso a gente vai estudar a partir da aula que vem. E essa esperança que Malaquias trouxe ao povo é a mesma esperança que a gente tem hoje em dia com a volta do nosso Senhor. Cristo, ele veio, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para pagar os nossos pecados, ele ressuscitou e um dia ele vai voltar. A mesma esperança que o povo tinha que ter aqui no culto deles, da vinda do Messias, nós temos até hoje, da volta do Messias, do nosso Senhor, que vai voltar. Mas isso a gente vai estudar um pouco melhor a partir da semana que vem e a gente vai parar por aqui, porque a partir da semana que vem a gente vai ver o cumprimento de várias dessas profecias que a gente vem estudando até agora nos livros proféticos. A partir da semana que vem a gente entra nos evangelhos e a gente vai ver com muita clareza o que tudo isso que foi falado até agora significa quando se trata da questão da redenção e da vinda do nosso Senhor. A gente já estudou nos profetas falando sobre o Rei dos Reis, a gente já estudou nos profetas falando sobre o Filho de Davi, a gente já estudou nos profetas falando sobre o Filho do Homem, e a gente vai, a partir da semana que vem, entender com bastante clareza e bem direcionado o que tudo isso realmente significava para o povo que viveu essas profecias e o que tudo isso significa para nós, que já vimos essas profecias serem cumpridas com a vinda do nosso Senhor Jesus. Por ora, entendam que a profecia de Malaquias é sobre o dia em que se veria Deus intervir na vida de homens e mulheres, trazendo vitória aos que obedecem às leis de Deus e julgamento àqueles que não o fazem. Essa é uma verdade que prevalece e permanece e vai permanecer até os últimos dias, até o dia da volta do nosso Senhor. Por isso existem questionamentos com relação ao dízimo, coisa que a gente pratica até hoje. Por isso existem questionamentos com relação a casamento, coisa que nós, graças a Deus, praticamos até hoje. E é por isso que várias questões são apontadas por Malaquias. Elas servem para nos instruir e para conduzir a nossa vida, principalmente em questões morais, em questões do nosso
dia a dia e questões do nosso culto, que é algo que a gente precisa também prestar bastante atenção. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por estarmos finalizando o estudo do Velho Testamento. E esteja nos abençoando, ó Pai, na semana que vem, quando iniciaremos os estudos do Novo Testamento. Abençoe-nos, ó Pai, como igreja, que possamos, ó Pai, entender a necessidade de prestar culto a Ti da forma com a qual o Senhor quer que a gente faça e não da forma com a qual a gente acha que tem que ser feito. Nos ajude, ó Pai, a entendermos a necessidade de sermos servos obedientes, fiéis à Tua palavra, que dá bom testemunho, ó Pai, e que prega a Tua palavra aos povos, às nações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa igreja, por esses estudos que temos tido, e que o Senhor esteja nos abençoando no continuar do nosso ano, onde finalizaremos os nossos estudos panorâmicos da Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.